Vamos ver agora, né, sobre frações, tá? O valor decimal de uma fração. Vamos ver aí também a comparação de frações, tá? E vamos ver frações equivalentes. Vamos estar estudando esses três conceitos, tá? Primeiro vamos começar aí com o valor decimal, tá? Aqui a gente tem o 3/4, precisamos calcular o valor decimal dele, tá? Você pode calcular na calculadora, né? 3 dividido por 4. Você vai achar aí o valor decimal, aquele número com vírgula, tá? Mas numa prova em que você não possa estar usando uma calculadora, você tem que saber como que faz, né? Para estar calculando esse valor decimal, tá? Então vamos lá. Então 3/4 significa 3, né, dividido por 4. 3 dividido por 4. 3 não divide por 4 inicialmente, né, porque 3 é menor que 4. Então a gente coloca aqui, ó, 0, e adiciona um 0 aqui. Agora eu posso fazer 30 dividido por 4, eu vou ter 7. 7 vezes 4, vou ter aí 28. 30 menos 28, eu vou ter 2. Como eu já coloquei a vírgula, eu posso acrescentar um 0 aqui no resultado. 20 dividido por 4 é igual a 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Então, o valor decimal dessa fração, né, ou seja, o resultado aí dessa divisão é igual a 0,75. Tá? Então, é assim que você precisa fazer. Tá? É uma das formas, né, de estar encontrando. Vamos aí para o segundo exemplo. 3/5 agora. Né? Então, de forma semelhante à questão anterior, vamos pegar o 3 e vamos dividir por 5. Então, 3 é menor que 5. Inicialmente não vai dividir. Você vai colocar um 0, aqui e outro 0 aqui. 30 dividido por 5 é 6. Né? 6 vezes 5, vamos ter 30. 30 menos 30, 0. Portanto, 0,6. Tá? Essa é a forma decimal aí da fração 3/5. Tá? Vamos ver mais um exemplo. 2/3 então igual a 2 dividido por 3. Então, como 2 não divide por 3, porque é menor, coloco um 0, aqui e outro 0 aqui. 20 dividido por 3, eu vou ter 6. Né? 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, vou ter 2. Como você já colocou a vírgula, pode adicionar um 0 no resultado. 20 dividido por 3 vai dar 6 de novo, vai dar 18, vai ter o resto 2, vai virar 20. Então aqui a gente tem uma dízima periódica. Né? Então 0,666, né? Esse 6 vai ficar repetindo, né, para sempre. Então isso daqui é uma dízima periódica, tá? Mas é o valor decimal aí da fração. Tá? Então a fração tem 0,66666, infinito 6 aí pela frente. Tá? Então você calcula 2, 3 no máximo. Percebeu que é uma dízima periódica, pode parar. Tá? Então é isso. Vamos agora para a comparação de frações. Né? Você pode ter que responder uma questão em que vai estar te perguntando, né? Por exemplo, aqui nessas duas frações, qual delas, né, é maior? Qual delas possui o maior resultado? Então você tem que calcular, né, o valor de cada uma delas, o valor decimal, e a partir do valor decimal dela, né, que a gente fez aqui nas questões anteriores, né, então é esse valor decimal que você vai estar analisando. Porque não dá para a gente comparar simplesmente por estar olhando assim, da forma que está, né? Então vamos lá, na primeira aqui, olha só. Se eu calcular aqui o 3 dividido por 6, eu vou achar o 0,5. 2/5, 0,4. Qual resultado é maior? 0,5. Né? Então a gente vai colocar aqui 3/6 é maior que 2/5. Tá?
Essa boquinha aqui, ela sempre fica virada para o número que é maior, tá? Então, como 3 sextos aqui representa o maior resultado, boquinha virada para 3 sextos. Então, a gente lê 3 sextos é maior que 2 quintos. Vamos aqui para a segunda dupla aqui, né, de frações. Calculando o valor decimal delas, olha só. Qual desses resultados é o maior? Né? Então, é o 5 sétimos. Então, boquinha virada para o 5 sétimos. Então, 2 oitavos, né, é menor que 5 sétimos. Tá? Vamos para o terceiro par aí, né? Então, qual desses resultados é maior? Claro, né? 0,25 aqui, ó. Então, 2 oitavos, né, é maior que 1 nono. Então, a gente lê que 1 nono é menor que 2 oitavos. Vamos para o último exemplo, né, agora. Nesse caso aqui, não precisa nem calcular, tá, os valores decimais, não. Por quê? Porque o denominador é igual. E quando o denominador for igual, você vai comparar os numeradores. Tá? Quem é maior, 4 ou 3? Claro que é o 4. Né? Então essa fração aqui, 4 sétimos, vai ser maior que 3 sétimos. Tá? E você não precisa aí, né, gastar um tempo calculando aqui o valor, né, decimal dessas frações para ver qual dos resultados é o maior. Você vai observar se os denominadores são iguais. Se for, compara apenas os numeradores aqui em cima. Tá? Lembrando que há outras formas também de você comparar duas frações. Eu estou te apresentando apenas uma forma que você pode estar utilizando. Tá? Utilizando aí os cálculos que a gente já viu até agora. Vamos estudar agora o conceito de frações equivalentes. Tá? Se eu pegasse o 3 quartos aqui e calculasse o valor decimal dessa fração e também calculasse aqui de 12 16 avos, eu teria esses resultados. Né? 0,75 aqui, 0,75 aqui também. Significa que essas frações, apesar de possuir números diferentes na sua composição, né, que é o 3 e o 4, que é o 12 e o 16, elas têm o mesmo resultado. E por ter o mesmo resultado, a gente fala que elas são frações equivalentes. Tá? Então, uma das formas, né, seria você calcular o valor decimal de cada uma e comparar, como teve aqui o mesmo resultado, 0,75 nas duas. As duas são frações equivalentes. Tá? Mas para você calcular o valor decimal de cada uma pode ser demorado. Então existe uma técnica que a gente utiliza bem mais simples que vai, né, dizer para você se elas são equivalentes ou não, que é a multiplicação em forma de x. Ó. Olha só, 2 vezes 5, eu vou ter 10. 1 vezes 10, eu vou ter 10 também. Se esses dois produtos aqui forem iguais, significa que as duas frações são equivalentes, sem precisar você calcular o valor decimal de cada uma delas. Tá? Então vamos aplicar aqui no segundo grupo. Olha só. 2 vezes 40, vou ter 80. 8 vezes 10 também vai ter 80. Como apresentou o mesmo resultado, o resultado em si não importa, tá? O importante é que seja igual, os dois. Então as duas frações são equivalentes. Se você calculasse o valor decimal de cada uma delas, seria o mesmo valor. Tá? Vamos ver aqui o último exemplo. Ó. 5 vezes 11, a gente tem 55. 6 vezes 10, a gente tem 60. Então, nesse caso aqui, os resultados foram diferentes. Aqui em cima deu 60, aqui embaixo deu 55. Portanto, tá? esse último exemplo aqui não são frações equivalentes. Tá? Não é. Porque o resultado aqui dessa multiplicação foi diferente dessa multiplicação. Então, 6 vezes 10 é diferente de 5 vezes 11. Tá? Se der o mesmo resultado, são frações equivalentes. Se não der, não são frações equivalentes. Ou seja, aqui tem um resultado, aqui tem outro resultado distinto. Tá? Vamos ver aí um exemplo, né, de uma questão que envolve esses conceitos. Carlos e Arthur foram a uma pizzaria. Carlos comeu 4/5 de uma pizza e Arthur comeu 12/15, né, da mesma pizza. Podemos afirmar que
Carlos e Arthur. Carlos comeu mais que Arthur. Arthur comeu mais que Carlos. Arthur comeu 8 pedaços a mais que Carlos. Carlos e Arthur comeram a mesma quantidade. Né? Então, vamos comparar as duas frações, né, do tanto de pizza que cada um comeu. Então, 4 quintos e 12 quinzeavos. Vamos checar primeiro se elas são frações equivalentes, né? Porque se for, a gente já tem a resposta. 4 vezes 15, a gente vai ter, né, 60. 5 vezes 12, olha só, 60 também. Quer dizer que essas frações aqui, ó, 4 quintos e 12 quinzeavos, são frações equivalentes, que significa na prática que os dois comeram a mesma quantidade de pizza. Tá? Então, resposta certa é a letra D. Carlos e Arthur comeram a mesma quantidade, né, de pizza. Tá bom? Então são só esses exemplos, tá? Pratique bastante esses conceitos, viu? E bons estudos aí.